Sinalização viária. Quando o agente de trânsito ergue o braço com a palma da mão virada para trás, então vamos entender isso. Ó. Ele ergueu o braço e a palma não está virada para frente, está virada para trás. Movimentando o antebraço da frente para a retaguarda. Ó, antebraço é essa parte onde fica a mão. Braço é essa parte onde fica o seu músculo aqui. Ó. Esse aqui é seu braço, esse aqui é seu antebraço. Então ele ergueu o braço, palma da mão virada para trás, e ele está fazendo um movimento aqui, olha aqui, ó, da frente para a retaguarda. Ele está fazendo isso, ó. Guarde isso. Esse da frente para a retaguarda não é um termo muito comum, isso pode confundir a sua cabeça, então guarde. Falou, ó, palma da mão virada para trás, fazendo o movimento da frente para a retaguarda, que é as suas costas, ele está indicando o quê? Seguir em frente, letra C. Essa questão ela é muito mais difícil de ser entendida do que de ser respondida. Quando você lê ela e entende, você chega à resposta facilmente. Então guarde isso, tá? O ponto-chave aqui é uma questão muito grande. Então para ficar fácil você identificar isso aqui na prova, o ponto-chave é palma da mão virada para trás. Ó, isso aqui, ó, palma da mão virada para trás. Só tem uma sinalização que o guarda faz, que a mão fica para trás. Que é essa aqui, ó. Então falou palma da mão virada para trás, já vai lembrar. É ele fazendo isso aqui, ó. O resto vai ser só para encher linguiça. Para você que teve essa aula aqui e aprendeu isso. Falou palma da mão virada para trás, tá mandando seguir. Se a palma da mão estiver virada para frente, aí tá mandando parar, ok? Palma da mão para trás, seguir. Palma da mão para frente, parar. Letra C a resposta. Mais um sobre sinalização viária. Identifique a marca viária MD01. MD é marca delimitadora. 01 aqui é a ordem delas. Tem MD01, MD02, MD03. Precisa saber disso, professor? Não, só para você entender. MD01 é essa aqui. Está desenhadinha aqui a sinalização para você. Isso aqui não é placa. Isso aqui é pintura no chão, no asfalto, no pavimento. Beleza? Então tá aqui. Ó. Ela delimita esse tipo de sinalização aqui. Delimitadora de proibição de estacionamento e parada. Na verdade, ela não está proibindo estacionar e parar, não, tá? Delimitador de estacionamento regulamentado. Estacionamento regulamentado? Não. Delimitadora de parada de veículos específicos. Ah, beleza. O que acontece? Aqui pode ser utilizado num ponto de ônibus, por exemplo, que o ônibus pode chegar ali, mobilizar, embarcar e desembarcar pessoas. Táxi, beleza? Então guarde isso. Quando tiver essa sinalizaçãozinha amarela aqui, exatamente desse jeito, ó, com esse triângulozinho aqui, outro ali, delimitando essa área aqui, é delimitadora de parada de veículos específicos. Guardou aí? Letra C, essa aí é decorar mesmo, tá? E tem outras aí, tá no seu manualzinho, é bom dar uma lida. MD01, MD02, MD03, tem algumas delas. Questão sobre sinalização viária. A marca de canalização MC04 identifica o quê, hein? Está aqui representado na ilustração para você a marca, está até destacada aqui com uma marcação em vermelho, né? Mas a sinalização em si é essa, tipo uma espinha de peixe aqui, ó. MC, M de marca, C de canalização. 04 é a sequência, tem 01, 02, 03, 04 e vai, né? Precisa decorar esse código, professor? Não. Tem que aparecer a sinalização na ilustração para você saber do que se trata. Então, essa sinalização aqui, ela identifica o quê? Que a conversão à esquerda é permitida. O que é conversão? É virar. Essa sinalização aqui está indicando que virar à esquerda é permitido? Não, até porque permitir ou proibir é função de placa de regulamentação. Não é o caso, isso aqui é marca de canalização, é sinalização horizontal, que está no chão. Nem placa é. Então não tem permitido aqui não. Que a pista passa a ser dividida por um canteiro central com fluxos de tráfego no mesmo sentido de direção. Fluxos de tráfego no mesmo sentido. Olha a letra D. Eu batendo o olho na questão, eu já identifiquei aqui duas irmãs brigonas. Isso é um macete, tá? Guarda esse macete aí. Quando você bater o olho nas alternativas, encontrar duas muito parecidas, quer dizer que elas são irmãs. Só tem uma diferencinha entre um e outro, ó. Aqui fala mesmo sentido e aqui fala sentido duplo. Quando é mesmo sentido, é porque tanto de um lado quanto do outro vai na mesma direção.
Quando é sentido duplo, um lado vai, o outro vem. Certo? A diferença dessa B para essa D é só esse detalhezinho aqui. Quando você encontrar duas irmãs brigonas, elas são parecidas, mas uma fala uma coisa, a outra desmente. A resposta tem que ser uma das duas. Então, só de saber disso, eu já chego eliminando a letra C e a letra A, porque eu sei que a resposta tem que ser B ou D. Guardou esse macete? Então, bora lá. Nesse caso aqui, o trânsito ele é no mesmo sentido, ou um lado vai e o outro vem? O que vocês acham? É no mesmo sentido. Sabe por quê? Porque essa marca de canalização é de cor branca. E se você cochilou nessa aula, você errou essa questão de bobeira. Porque tem uma aula, um trechinho da aula lá, onde a gente fala: sinalização horizontal de cor branca, fluxos no mesmo sentido. Sinalização horizontal de cor amarela, fluxos opostos. Trânsito vai, trânsito vem. Isso vale tanto para a linha divisória, essa que tem aqui no meio, quanto para qualquer sinalização que estiver no centro da pista. Guardou isso? Toda vez que a sinalização do centro da pista, seja ela marca de canalização, canteiro fictício, linha divisória, toda vez que a sinalização do centro da pista for de cor branca, vai ser fluxo no mesmo sentido. Só vai. Quando ela for de cor amarela, sentidos opostos, ou seja, duplo, vai e vem. Então, nesse caso, não é duplo, porque aqui é branco, é mesmo sentido. Ficamos com a letra B de bola. Aprendeu um macete, que é das irmãs brigonas, e eu reforcei a questão do amarelo e o branco na sinalização central da pista, dizendo exatamente qual foi a resposta aqui. Já uma mini aula para você só nessa questão, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva, marca alternativa que melhor responda a seguinte questão. Tome cuidado com essas questões que vêm com essa historinha de melhor respondam, tá? Porque costuma ter várias respostas ali dentro, uma, duas, três ou todas, mas está querendo saber aquela que melhor responde. Tá vendo? A única maneira de se tirar algum proveito de um sinistro de trânsito é fazendo a ocorrência policial. Eu vou fazer a ocorrência porque depois eu vou conseguir provar na justiça que eu estava certo e vou receber então os prejuízos que eu tive aqui com esse sinistro, com esse acidente. Você acha que isso aqui é uma maneira de tirar proveito? Realizando a perícia técnica, se a letra A for certa, a B também é. Recebendo o seguro, seja ele o seguro obrigatório, já extinto, foi extinto no final de 2024, ou o seguro do veículo, seguro patrimonial, ou aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Ele quem? O sinistro, o acidente, esse aqui, ó. Qual das quatro vocês acham que tem melhor relação com a direção defensiva, que está preocupado com a sua segurança? É fazer a ocorrência para ter a razão na justiça? É realizar a perícia técnica para ter a razão na justiça? É recebendo o seguro obrigatório para ressarcir ele seus danos? O seguro, aliás, patrimonial para ressarcir seus danos? Ou aprendendo como agir para evitar que ele se repita? Qualquer pessoa na hora da prova, em sã consciência, vai pela D de dado. Mais uma de direção defensiva. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo. Imaginou aí? Está na motocicleta, chegando no semáforo e tal. O que é comportamento seguro? Aí você ainda pode questionar assim, mas eu não estou tirando carteira para motocicleta, eu estou tirando só para carro. Pois é, mas quando você vai fazer a teórica, você só faz uma vez na sua vida. Se você está tirando de carro agora e daqui a alguns anos resolver tirar de moto, você não vai precisar passar pela teórica de novo. Então, a hora do Detran te pegar nessas questões de motocicleta é agora. Na teórica, tá vendo aqui? Teoria, por enquanto. Então, bora lá. É comportamento seguro do motociclista ao parar no semáforo. Sinalizar, ok. Como é que sinaliza? Acionar o freio, a luz de freio já aciona, sinalizando para quem está lá atrás. Só que aqui é sinalizar fazendo o gesto regulamentar de braço. Você estudou lá na parte de sinalização viária que o condutor ele tem 3 tipos de sinais que ele faz com o braço. Se ele esticar o braço para fora, o braço esquerdo, deixa ele parado, ele está indicando que vai dobrar para a esquerda.
Se ele dobrar esse braço para cima, assim, ele está indicando que vai virar à direita. E se ele esticar esse braço para fora e balançar ele para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a velocidade e parar. Então, nesse caso, ó, fazendo o gesto convencional de braço, esse terceiro caso que eu falei, ele estica o braço para fora, assim, ele está na motocicleta, ele só tira a mão do manete ali de embreagem, estica ele para a esquerda e balança para cima e para baixo. Professor, mas isso é certo mesmo na motocicleta? Sim, é certo. Mas ele já não está pisando no freio ali, já não está sinalizando lá atrás? Sim, mas às vezes isso não é suficiente. Então, o motociclista precavido, esperto, inteligente, que já viu outras pessoas colidirem na traseira de outros motociclistas aí, ele viu que o semáforo fechou, olhou o retrovisor, percebeu que alguém que vem lá atrás meio distraído ou na velocidade mais alta, ele balança o bracinho para depois começar a frear e diminuir a velocidade da motocicleta, ok? Então essa aqui tá linda, certinha. Vamos ver, observar pelo retrovisor se o condutor de trás está parando. Claro, inclusive por isso que ele fez o gesto convencional de braço. Ele observou o retrovisor? Lindo, certinho também. Professor, duas respostas então. Quando você encontrar isso no alternativa, pode dar uma corrida de olho lá na letra D, ó, que vai ter o todas. Sem contar que, sem saber da matéria que está caindo ali naquela questão, se você encontrar um todas desse nas alternativas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Quando tem esse todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Nesse caso aqui tem que ser, tá? É a letra D de dado. E o frear gradativamente, quer dizer, freando aos poucos, né? Chegar e meter o pé no freio em cima da linha de retenção, né? Pouco antes da faixa pedestre, que aí está pedindo para os outros colidir na traseira da sua motocicleta. Então essa aqui também está certa, as três estão certas, todas estão corretas. Letra D de dado. Direção defensiva. Marca alternativa corresponde à principal razão, veja que está pedindo a principal, hein? Para a ocorrência de sinistros de trânsito. Sinistros, a gente já sabe que é o termo que veio para substituir acidentes no Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente pode ler assim, qual é a principal razão para a ocorrência, para acontecer acidentes de trânsito? Falhas mecânicas seriam, os veículos não estão tendo a manutenção adequada. Falhas humanas, os motoristas não estão adotando uma postura, a direção que deveria ser adequada. Adversidades de tempo, esse tempo aqui no sentido de clima, tá? Chuva, calor, frio, vento. Também, será que essa seria a principal razão aí de acontecer os acidentes de trânsito? Má conservação das vias, buraco, vegetação tomando conta da pista, tampando ali a sinalização, será? Todas essas são razões para a ocorrência de sinistros, acidentes de trânsito. Mas qual dessas vocês acham que é a principal? A principal razão. Esse bacana aqui, ó, falhas humanas, é responsável por mais de 90% da ocorrência de acidentes. Nós teríamos aqui outros fatores, né, que se dividíssemos aí 100% para todos os fatores, daria uns 10, 15% para cada um, mas não. Só o ser humano, o condutor, aquela pecinha que está entre o volante e o banco, é responsável por mais de 90% dos motivos ou razões para a ocorrência de acidentes. Se liga nisso aí. Letra B de bola a resposta. Direção defensiva. Durante uma viagem, ao encontrar um trecho sob nevoeiro intenso, com pouca visibilidade, o condutor deve nunca parar o veículo nessas condições. Esse termo nunca é uma casca de banana. Casca de banana indica que essa alternativa tem 90% de chance de ser errada. E nesse caso ela é errada. Aqui fala nunca parar o veículo nessas condições. Quer dizer, você não está enxergando, você vai continuar dirigindo? Está errado, né, gente? Ligar o pisca-alerta e prosseguir pelo acostamento até encontrar local seguro para aguardar o tempo melhorar. Então vamos lá. Ligar o pisca-alerta. O ligar o pisca-alerta é previsto para situações de emergência ou com o veículo imobilizado, também numa situação de motivo de força maior. Se você liga o pisca-alerta e prossegue, mantém o veículo em movimento, isso pode confundir outros motoristas que estão aproximando, achando que você está imobilizado ali na pista. É muito comum, repito, é muito comum os motoristas, isso é habitual, ligarem o pisca-alerta quando sob chuva forte, cerração, neblina, nevoeiro, mas pela norma de trânsito, isso não é o correto. Não é, tá? Então aqui de cara a gente já está sabendo que está errado.
Ainda prosseguir pelo acostamento, transitar pelo acostamento com tempo bom já não pode. Imagina com tempo ruim, sem visibilidade, de forma alguma, tá? Aí o finalzinho aqui, até encontrar um local seguro para guardar o tempo melhor. O finalzinho aqui tá ok. Agora, a primeira e a segunda dica aí, e o pior é que a gente acha isso na internet, essas dicas furadas assim, né? Erradíssimo, não pode. Letra C, orientar-se pela faixa divisória da pista. O que é faixa divisória? A pista tem aquela linha do meio ali, costuma ser uma só ou duas, né? De cor branca ou amarela, dependendo do fluxo ali do trânsito. Então você deve se orientar por aquela faixa, que está no centro ali. Só tem uma situação que em baixa visibilidade a gente não deve se orientar pela linha divisória central. É no caso de ofuscamento por luz do farol que vem no sentido contrário. Se alguém mete um farolzão alto no seu olho lá de noite, você vai se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para o farol dele. Aí não. Agora, qualquer outra circunstância, está chovendo muito, cerração, neblina, nevoeiro, pode se orientar pela linha divisória da pista, beleza? Então aqui, ok. Prosseguir até encontrar um local fora da via para estacionar. É comum o Detran usar o termo fora da pista. Só que pista é a parte de circulação dos veículos. Acostamento não é parte de circulação. Então, quando ele usa aqui o termo pista, ele dá a entender que no acostamento eu poderia imobilizar e não pode. Imobilizar no acostamento é só para fazer uma manobra de conversão ou em caso de motivo de força maior. O carro quebrou, deu um problema, uma falha mecânica, aí não tem como. Imediatamente você tem que correr, ligar o pisca-alerta, botar o triângulo de segurança e reforçar com galhos e arbustos ao longo da via, para frente, para trás, que é para todo mundo saber que você está ali no acostamento, que é um local perigoso. Não pode ficar imobilizado em acostamento, muito menos mediante as circunstâncias de pouca visibilidade. O risco de alguém colidir com o seu veículo ali é muito grande. Por isso que aqui fala fora da via. Via. Pista ou acostamento. Não pode, é fora da via. Lá no meio do mato mesmo, na roça lá, arranja um lugar, enfia o seu veículo ali, ali pode. Agora, na via, não. Aqui está tudo certinho, essa é a resposta. A letra D, aguardar no acostamento. Acabamos de falar que não, né? Até encontrar uma melhor condição de visibilidade? Não. Letra D também está fora. C é a resposta. Direção defensiva. Transitando atrás de um caminhão, o motociclista é surpreendido com um obstáculo na pista, como um buraco ou uma lombada. A forma correta de agir nessa situação é reduzir a velocidade a qualquer custo. Está vendo esse qualquer aqui? Ele é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que são cascas de banana. São palavras, termos que o Detran coloca no meio de uma alternativa para você pisar, escorregar e cair. Por isso que eu chamo de casca de banana. Quando isso aparece numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada, falsa. E essa aqui é falsa. Você não vai reduzir a qualquer custo. Não é assim, tá? Letra B. Usar os freios traseiro e dianteiro simultaneamente. Se você nunca pilotou, mas talvez sentado no banco do carona ali, do passageiro, na motocicleta, você já pode ter percebido. Quando de repente aparece um buraco, uma lombada, e se o condutor ali, o motociclista, frear, o que ele faz? Ele aciona, ele contrai a suspensão, né? Porque sobrecarrega a suspensão. E na hora que passa pelo buraco ou pelo quebra-mola, a pancada é maior. A pancada é maior. Isso vale tanto para carro quanto para moto, tá? Eu, às vezes, dirigindo uma viagem, o DENIT, é perito em colocar ali um quebra-molinha numa rodovia, que é um absurdo, né? Às vezes sem placa sinalizando, sem pintar o quebra-mola, é um absurdo. Aí a gente é surpreendido com ele. Se eu frear, eu contraio a suspensão e o carro passa batendo mais ainda. Então eu não freio. O frear não é adequado nesse caso de você ser surpreendido com um buraco ou uma lombada, tá? Não faça isso. Aumentar a velocidade é besteira. Vai passar correndo ainda mais? Não. Acionar a manete de embreagem, falando aqui manete, porque nós estamos numa motocicleta. Se fosse num carro, poderia ser o pedal, né? Acionar a manete de embreagem e deixar a moto passar livre pelo obstáculo, sem acionar os freios. É isso aí. Letra D de dado. Parece não ser a correta, mas quem pilota sabe do que eu estou falando. E você, que é um aluno, vai se tornar um piloto daqui a um tempo, tanto de carro quanto de moto. Você vai perceber que agindo dessa forma, o impacto no veículo é menor. E isso vai prejudicar menos para quem está dentro do veículo. Não vai sentir tanto a pancada ali do buraco
ou da lombada. D de dado a resposta. Mais um aí, direção defensiva. A colisão alguma coisa pode trazer sérias consequências para os ocupantes do veículo, além de propiciar o chamado efeito chicote. Eu ouvi falar do efeito chicote? É quando o condutor ele tem a cabeça dele, o condutor não, os ocupantes do veículo, tem a cabeça projetada para trás, assim, ó. Para isso acontecer, é uma colisão traseira que causa. Imagina, você está ali no veículo, alguém colide na traseira, no para-choque traseiro do seu carro, com força, o seu pescoço é projetado para trás, fazendo o famoso, chamado, né, efeito chicote. Isso causa lesões na região cervical da coluna, que é a região do pescoço, e deixa a pessoa seriamente paraplégica, aí, né? Tetraplégica até. Então é colisão com o veículo de trás. Se alguém colidir no para-choque traseiro do seu carro com muita força, vai acontecer esse famoso efeito chicote. Faça essa relação aí para na hora da prova não esquecer disso. Letra A, a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. E ela nos traz o seguinte: recomenda-se que a manobra de seja evitada sempre que possível. Seria a manobra de marcha ré, de conversão, baliza ou ultrapassagem? Olha, a manobra de conversão, que é o virar à direita, virar à esquerda, não tem como evitar. Se você precisa virar para aquele lado, você tem que ir para aquele lado. Então essa aqui de cara é absurda. A de baliza até daria para evitar, né? Tem gente que evita, inclusive. Tira a carteira, aí com medo de fazer uma baliza ali no centro da cidade, todo mundo olhando, ele vai e evita. Mas não é recomendação da direção defensiva evitar a baliza, não. Não, pelo contrário. A direção defensiva até te incentiva, ó, faça mais baliza, ainda que você erre, precisa treinar, desenvolver habilidades. Então não é recomendável você evitar a baliza, não. Entre a marcha ré e a ultrapassagem é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Mas a direção defensiva recomenda que você evite a ultrapassagem? Não. A direção defensiva recomenda que você tenha o máximo de cautela na hora de executar uma ultrapassagem necessária. Então não é essa aqui, não. Agora, a marcha ré é uma manobra que deve ser evitada. Só faça a marcha ré se não tiver outro recurso, por menor que seja a marcha ré. Às vezes uma marcha rézinha de nada, você passa em cima de alguma coisa que está lá atrás, você não viu, alguma coisa mais baixinha, criança, um carrinho de mão que está lá atrás, um brinquedo, alguma coisa. Então, é uma manobra que tem que ser evitada. Essa é a resposta, letra A.